Noiva me traiu com colega, conheci a esposa dele e destruímos as carreiras deles assim. Eu, homem de 39 anos, estava noivo da minha colega Shelley. Ela era uma nova contratada no nosso escritório, em uma equipe diferente, mas como trabalhávamos no mesmo andar, nos demos bem. Depois de sair juntos por um tempo, eu a convidei para sair. Namoramos por 3 anos antes de oficializar. Ficamos noivos há alguns meses e estávamos planejando nosso casamento para o ano seguinte. Tivemos nossa parcela de altos e baixos, brigas e amor, como um casal normal. Tudo estava bem e nunca deixamos de nos amar, até eu ser promovido para outro departamento em um local diferente, e as coisas começaram a desmoronar desde então. Fiquei muito ocupado com o meu trabalho e com o deslocamento. Não conseguíamos passar tanto tempo juntos como costumávamos. Bem, passávamos tempo um com o outro em casa, mas antes, como estávamos no mesmo escritório, era como se estivéssemos sempre juntos, em vez de ir ao escritório, voltar juntos, sair para jantar depois do trabalho, sem mencionar os intervalos para almoço e café. Nossos escritórios ficavam na mesma cidade e não era um relacionamento à distância, mas isso ia ser diferente, já que não estávamos mais no mesmo escritório. No entanto, isso não era grande coisa. Nos acostumamos com nossa nova rotina em breve. O problema era maior. Era sobre Smith, o colega sênior de Shelley. Eu realmente nunca gostei do cara. Não gostava da proximidade deles nem do jeito como ele agia perto dela. E isso se tornou um dos principais motivos por trás de nossas discussões regulares depois que meu local mudou. Era minha intuição natural e não era aleatória. Porque eu havia trabalhado com Smith antes. Ele não tinha uma boa reputação com mulheres. Ele sempre tinha os olhos em todas as garotas que trabalhavam com ele e flertava com elas. Eu disse a mesma coisa para Shelley. Em si ela estava trabalhando com ele, deveria manter uma distância saudável e não deixá-lo ultrapassar seus limites. Mas ela nunca ouviu meu conselho e me disse que eu estava acusando de algo que eu não sabia. Ela disse que Smith era apenas um cara jovial e gentil, e por isso as pessoas às vezes o entendiam mal. Senti que ou ela era gentil demais para odiar alguém, ou burra demais para entender as pessoas. Depois que me mudei para outro local, ela começou a fazer intervalos de almoço e café com Smith. Ela tinha a opção de ir com seus colegas, mas não sei por que ainda escolhia sair com seu superior. Eventualmente, a vi preparando uma marmita extra para Smith em dias alternados. Era irritante para mim. O carinho dela por Smith estava se infiltrando em suas redes sociais, com comentários dele provocantes em suas fotos e marcando um ao outro em memes idiotas 100 vezes por dia. Até na última festa do escritório, ela escolheu ir com Smith. Ofereci-me para buscá-la no escritório e depois irmos juntos ao local da festa, mas ela disse que iria com Smith e que eu poderia ir direto para a festa do meu local de trabalho. Na festa, eu estava esperando me divertir com meus antigos colegas do escritório, mas tive uma sensação estranha das pessoas, como se estivessem insinuando sobre a proximidade de Smith e Shelley. Confrontei Shelley dizendo que ela deveria manter distância dele, pois as pessoas não estavam entendendo apropriadamente. Eu não estava confortável com ele se abraçando à toa ou com ele colocando as mãos nas costas dela o tempo todo. Ela me disse que Smith era como um melhor amigo para ela e que nunca me trairia. Eu pensei, espera aí, quando diabos Smith se tornou o melhor amigo dela? Também fiquei sabendo por algumas pessoas que Shelley estava agindo como assistente de Smith no escritório, pegando café para ele, trazendo almoço caseiro e seguindo como um fantoche. Ela disse que as pessoas estavam com ciúmes dela porque Smith estava preparando para a próxima promoção. Eu disse a ela que receber ajuda de superiores é uma coisa, mas se tornar fantoche deles é outra. Ela se ofendeu ao ouvir isso e me disse que eu estava insultando-a e tentando controlá-la. Fiquei atônito com sua declaração. Smith se tornou nosso tópico de discussão na maioria das vezes. Pessoal, se você está acompanhando essa história e quer saber o que aconteceu depois, deixa aquele like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você já passou por uma situação parecida? Vamos continuar. Nossas brigas escalaram quando os encontrei sentados de forma inadequada e ela mentiu para mim. Um dia, tive que visitar repentinamente meu último escritório para uma reunião urgente. Não informei Shelley sobre isso e queria surpreendê-la. Após a reunião, fui encontrar Shelley em seu cubículo, mas ela não estava por perto. Alguém me disse que ela estava na cafeteria no andar de cima. Subi e encontrei Shelley sentada muito perto de Smith, e as mãos dele às vezes estavam nas costas dela e às vezes nas coxas dela. Durante tudo isso, ela nunca pediu para ele não colocar as mãos nela, nenhuma vez. Eles estavam sorrindo, indo e conversando sobre sabe-se lá o que, mas não parecia uma conversa de trabalho. Fiquei perto do elevador e os observei por algum tempo. Liguei para ela. Ela olhou para a tela do telefone e depois o colocou de cabeça para baixo na mesa. Ferveu meu sangue ver aquilo. Enviei uma mensagem perguntando se ela estava ocupada. Ela viu a mensagem e, depois de pensar por um minuto, respondeu que estava ocupada em uma reunião. Aquela única mentira me fez perceber quantas outras mentiras ela estava me contando até agora. Enviei uma mensagem de volta dizendo que eu estava lá no escritório. Ela mostrou minha mensagem para Smith e ambos se levantaram para sair. Saí antes que eles viessem em direção ao elevador. Deixei o escritório e vim direto para casa. Ainda faltavam algumas horas para o trabalho, mas eu simplesmente não estava em estado mental para trabalhar mais. Senti o coração partido porque realmente a amava muito e não esperava que ela mentisse para mim. Depois de algum tempo, ela me enviou uma mensagem perguntando onde eu estava e se tinha deixado o escritório. Ignorei suas mensagens. Quando ela chegou em casa, me perguntou por que deixei o escritório sem encontrá-la.
encontrá-la. Eu disse que minha cabeça estava doendo, então voltei para casa. A semana inteira foi assim. Mal conversamos e dei a ela um tratamento frio até recebermos um e-mail dizendo que algumas equipes iriam em viagens de escritório para reunião com clientes. Vi os nomes de Shelley e Smith do departamento deles. Minha equipe não fazia parte deste programa e, segundo os boatos, foi decisão de Smith levar Shelley com ele. Shelley voltou para casa incomumente feliz e, depois do jantar, começou a fazer as malas para a viagem, que ainda estava a uma semana de distância. Não vou mentir que não fiquei irritado ao ver sua animação. Ela experimentou alguns trajes formais antes de fazer as malas e me perguntou como ela estava. Eu disse que ela estava atraente e que Smith não conseguiria resistir depois de vê-la naquelas roupas. Sei que fui maldoso e severamente sarcástico, mas minha paciência foi além do limite e não consegui me segurar. Ela sentou-se no sofá me olhando. Depois de um olhar frio, começou a gritar comigo e me disse que não era responsável pela minha insegurança e que eu não podia controlá-la. Disse que eu não estava confiando nela e que estava claramente tentando tirar sua liberdade e seguir o patriarcado sem sentido. Ela disse que não sacrificaria sua oportunidade de carreira por minha causa. Fiquei em silêncio por um minuto e então disse a ela que havia uma reunião com Smith na cafeteria. Seu rosto ficou pálido e ela disse, sim, todas as salas de reunião estavam ocupadas, então tivemos que fazer a reunião na cafeteria. Eu disse, sim, e vocês estavam tão ocupados rindo e ele esfregando suas costas que você ignorou minhas ligações e mostrou meu texto para Smith. Sua raiva se transformou em constrangimento e ela me disse que estava com medo de que eu pudesse ficar bravo com ela, e foi por isso que escondeu a verdade de que estava em um intervalo de café com Smith. Ela ficou em silêncio, me disse que estava tentando evitá-lo, mas não podia simplesmente ignorar alguém trabalhando no mesmo departamento, e também ele era seu superior e a estava ajudando a subir de nível em seu trabalho. Ela quase deixou escapar. Como posso machucar alguém que está me ajudando tanto? Perguntei, surpreso, que tipo de ajuda ele estava oferecendo que ela se sentia tão obrigada a ele, e que estava até arriscando nosso relacionamento e me machucando. Ela me pediu para confiar nela e que nunca faria nada que arruinasse nosso relacionamento. Honestamente, eu não estava acusando-a de traição, mas tratarem-se daquele jeito era considerado traição, e se você ignorar todos os sinais, as coisas podem escalar muito rapidamente. A discussão durou horas e ela criou todo um drama de chorar e gemer. Foi tão estressante que eu simplesmente não consegui lidar. Decidi discutir isso com ela com calma mais tarde. A viagem de negócios era realmente muito importante e eu não queria arruinar suas chances criando um problema sobre isso. Disse a ela que confiava nela e agora era responsabilidade dela retribuir a confiança e não fazer algo para estragar tudo. Nos reconciliamos após a discussão. Ela estava animada com a viagem e suas apresentações. Tive um pressentimento estranho quando ela estava saindo, mas a deixei feliz, desejando boa sorte. Ela me ligou algum tempo depois dizendo que havia chegado com segurança e estava se preparando para seu grande dia amanhã. Confiei nela, mas também não estava com um sentimento muito bom sobre sua proximidade com Smith. Se eu discutir isso com alguém, serei rotulado como um homem inseguro, então obrigado por fornecer este espaço onde posso desabafar sem medo de ser julgado. Atualização 1. Já faz um tempo desde que fiz uma atualização. Pensei que enfrentaria uma reação negativa por controlar minha noiva, mas obrigado por afirmar que eu não estava controlando e, em vez disso, estava sendo cuidadoso em não deixar a bandeira vermelha passar. Estou feliz por não ter perdido esses sinais. Depois da minha última postagem, li tantas histórias nesta comunidade sobre esposas e maridos traindo em viagens de negócios que meu coração afundou. Tentei ficar calmo, mas não consegui evitar criar várias situações na minha cabeça de Shelley me traindo com Smith. Tive esse desejo incontrolável de ligar e verificar com ela frequentemente, mas então controlei meus pensamentos e dei a ela o espaço. Foi uma viagem de 3 dias e desde o dia em que ela voltou, estava agindo muito estranha e estava incomumente silenciosa. Perguntei se tudo estava bem e ela me disse que sua apresentação não foi muito bem, por isso estava um pouco chateada, mas para mim parecia outra coisa, e seu comportamento era muito suspeito. Shelley nunca foi tão grudenta comigo antes, mas agora estava continuamente enviando mensagens e queria estar perto de mim o tempo todo. Não era que eu odiasse sua dependência, mas tudo aconteceu tão de repente que foi difícil para mim processar e saber as intenções reais. Não sei o que estava acontecendo entre Smith e ela. Ela nunca mencionou o nome dele uma vez e nunca havia enviando mensagens para ele também. Não sei se isso estava surgindo por causa de culpa ou se esse era seu sentimento genuíno. A princípio, pensei que talvez ela tivesse se distanciado dele porque estava me chateando, mas não era assim. Algumas semanas depois, tive que visitar novamente meu último local de escritório para uma reunião. Depois da reunião, desci para encontrar Shelley e meus antigos colegas. O cubículo de Shelley estava vazio. Perguntei sobre ela e descobri que ela havia ligado dizendo estar doente naquele dia. Fiquei surpreso porque não sabia que ela estava de licença. Geralmente saio para o trabalho mais cedo que Shelley porque meu escritório é longe. Pensei que ela tinha ficado doente depois que saí do escritório. Liguei para Shelley para verificar sua saúde, mas ela não respondeu. Depois de algum tempo, ela ligou de volta dizendo que estava ocupada em uma reunião. Perguntei que tipo de reunião. Ela ficou irritada e disse reunião de trabalho. Eu perguntei, você está no escritório? Ela disse que sim. Onde mais ela estaria em uma tarde de quarta-feira. E desligou. Minha mente disparou com vários pensamentos sobre ela mentindo. Percebi que ela não tinha tido relações íntimas desde que voltou da viagem de negócios. E toda vez que eu iniciava, ela estava cansada ou sem disposição. Fui para casa pensando em ter uma confrontação direta, mas a vi dormindo e ela parecia pálida. Decidi deixar a discussão até o jantar. Ela acordou depois de um tempo e disse que não estava se sentindo bem e pularia o jantar. Comi algo da cozinha e fui para a cama. Ela estava acordada. Perguntei sobre o dia dela, pensando que ela diria a verdade. Ela apenas respondeu que foi bom. Eu estava prestes a confrontá-la quando ela disse que se houvesse uma maneira de conseguir transferência para o meu local de
de escritório. Perguntei por que ela queria se mudar e se havia algo a incomodando. Ela disse que não, apenas assim. Eu disse a ela que ela estava se comportando de forma diferente depois de voltar da viagem do escritório. Ela disse que estava chateada por causa de seu desempenho ruim na frente do cliente e estava com medo de não conseguir uma promoção desta vez. Consolei-a dizendo que estava tudo bem e que às vezes as coisas dão errado e ela não precisava se preocupar com isso. Ela ainda não disse nada sobre ter ligado dizendo estar doente no trabalho naquele dia. Ela estava estressada, então pensei em discutir isso mais tarde. Ela cochilou depois de um tempo. Estava me sentindo inquieto com a maneira como ela estava se comportando. Vi o telefone dela e não pude evitar bisbilhotar. Naveguei direto para o WhatsApp dela. Ela tinha conversas com Smith e eu havia lido essas conversas antes. Sim, verifiquei o telefone dela uma vez antes da viagem de negócios. Ela nunca flertou com ele, mas ele flertou, e a última mensagem foi antes da viagem de negócios, e eles não conversaram depois disso. Verifiquei suas mensagens diretas de redes sociais e atividades, mas não havia nada suspeito. Estava apenas rolando pela caixa de entrada dela e havia uma mensagem de texto que chamou minha atenção. Era de um aplicativo onde ela conseguiu uma consulta com uma ginecologista logo após voltar da viagem. O texto dizia que o relatório foi enviado para ela no aplicativo. Abri o aplicativo e havia uma conversa via chat no aplicativo entre Shelley e sua médica. Era uma consulta no aplicativo. Li toda a conversa dela. Shelley havia consultado uma ginecologista porque sofreu de sangramento pós-relação. Eu não sabia o que era isso. A médica pediu para ela fazer um exame de infecções transmissíveis. Essas mensagens eram alarmantes e tive um pressentimento muito ruim de que algo estava acontecendo e eu simplesmente não conseguia ver. Fui para a seção de relatórios do aplicativo e busquei seus relatórios. Os relatórios eram negativos, mas a questão que ficou comigo foi, por que ela precisava fazer isso quando não tínhamos tido relações por quase um mês? Fiquei realmente assustado e apavorado. Pesquisei no Google o termo sangramento pós-relação e significava sangramento devido a relações bruscas e forçadas. Meu coração afundou porque nunca sou brusco na cama. Ou ela havia me traído ou alguém havia forçado a si mesmo sobre ela. Ambas as situações eram devastadoras para mim. Simplesmente não consegui dormir pelo resto da noite. Apenas passei a noite andando no gramado tentando acalmar meus pensamentos. Quando ela acordou pela manhã, eu estava sentado na sala com olhos privados de sono. Ela me perguntou onde eu estava a noite toda. Eu disse, lendo seus relatórios de infecções transmissíveis. Ela congelou e sentou no sofá na minha frente. Estava lutando por palavras. Eu disse que visitei o escritório ontem e descobri que ela estava de licença. Ela me disse que estava na clínica médica quando liguei, então mentiu impulsivamente. Ela estava tentando encobrir dizendo que estava ansiosa e tudo mais. Cortei ela no meio e disse que ela não precisava mentir porque eu sabia que ela havia me traído. Ela tentou me manipular mais de uma vez dizendo que às vezes infecções transmissíveis são a razão por trás do sangramento pós-relação e isso não significa que ela estava me traindo. Perguntei de quem ela pegou a infecção. E Smith? Ela começou a chorar e me disse que seus exames eram negativos e que ela não fez nada assim, e que eu estava apenas fazendo minhas próprias suposições. Tudo aconteceu devido ao estresse, mas ela queria ter certeza de que estava bem, e foi por isso que evitou intimidade até os relatórios chegarem. Eu disse a ela que infecções transmissíveis não acontecem sem ter relações e não as tivemos por meses. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me disse que apenas queria ter certeza de que não tinha isso. Eu disse a ela que não acreditava nela de jeito nenhum e precisava de um tempo porque ela havia me contado tantas mentiras que eu simplesmente não podia mais ficar com ela. Brigamos por mais de uma hora. Ela se recusou a admitir que havia me traído e disse que tinha pegado uma infecção e por isso fez os exames. Ela simplesmente não estava pronta para aceitar seus erros e continuava me dando uma desculpa fraca após a outra. A discussão ficou grave e eu estava perdendo a cabeça com sua rigidez. Antes que eu perdesse a cabeça e fizesse algo de que me arrependesse, levantei para sair. Ela começou a chorar e implorar para eu não deixá-la, mas eu saí. Realmente não sei como processar isso. Estou morando com meus pais por alguns dias até descobrir o que fazer a seguir. Atualização 2. Acontece que ela não era apenas uma traidora, mas também uma fraudadora. Então, no último dia depois que saí de casa, fiquei na casa dos meus pais. Shelley tentou continuamente entrar em contato comigo todo esse tempo. Depois de uma semana, recebi uma ligação urgente do diretor da empresa me pedindo para correr até seu escritório, pois havia um assunto muito sério que precisava ser discutido imediatamente. Imediatamente corri para seu escritório. Descobrimos que alguém vendeu um projeto do nosso próximo empreendimento para uma empresa concorrente, e foi por isso que nossa proposta foi rejeitada. Estávamos em uma empresa de construção e era um projeto de grande importância para nós. A investigação estava em andamento, mas fui solicitado a encontrar uma solução imediata o mais rápido possível. A atmosfera estava tão tensa com toda a pressão sobre mim para encontrar uma solução. Enquanto ainda estava trabalhando nisso, recebi uma visitante em meu escritório. Era a esposa de Smith. Eu a conheci algumas vezes em festas do escritório. Ela estava lá para me contar algo importante. Eu sabia o que estava por vir. Ela me disse que, durante a viagem de negócios, Smith enviou uma foto para ela por engano, onde ele estava bêbado se relacionando com Shelley. Ela sabia que eu e Shelley éramos noivos, por isso queria que eu soubesse a verdade. Embora eu tivesse um forte pressentimento sobre isso, descobrir que todos os meus pensamentos mais selvagens eram verdadeiros foi de partir o coração. Sentei ali paralisado, incapaz de processar o que aconteceu. Ela me mostrou aquela foto e foi difícil de ver. Eles estavam sem roupas e Shelley parecia bêbada. Fiquei tão irritado que queria expulsar Shelley da minha casa imediatamente. A esposa do amante estava chorando muito e parecia muito inquieta e fraca, como se não tivesse dormido por semanas. Perguntei se ela estava bem. Ela disse que estava bem, mas havia outra coisa que queria me contar. Estava muito inquieta e disse que não tinha
certeza se poderia me contar isso ou não porque era uma coisa grande. Confortei-a dizendo que garantiria que ela não se metesse em problemas por isso, pelo menos não da minha parte. Ela me disse que Smith vendeu o projeto que iríamos criar para a empresa concorrente por uma quantia considerável. Perguntei como ela sabia de tudo isso. Ela disse que invadiu o laptop de Smith depois que ele voltou da viagem de negócios e escaneou todos os e-mails. Ela compartilhou todas as evidências e me pediu para tomar todas as medidas apropriadas contra Smith. A parte chocante foi que Shelley estava de conluio com ele. Ambos conspiraram contra a empresa. Essa era a agenda deles desde todas aquelas reuniões importantes e ininterruptas. Foi tão horrivelmente terrível saber que trabalhamos arduamente para este projeto e eles estavam brincando por seu próprio motivo egoísta. Fui até o diretor da empresa e mostrei a ele tudo. A investigação ainda estava em andamento e a equipe havia encontrado algumas pistas que apontavam para Smith, mas eles não tinham nenhuma evidência concreta ainda. Mas os detalhes compartilhados pela esposa do amante não deixaram dúvidas sobre os culpados. Voltei para casa naquele dia. Shelley parecia miserável, como um esqueleto. Para ser honesto, não me importo realmente com ela mais. Dei a ela tantas chances quanto ela precisava, mas ela simplesmente não se importou e fez exatamente o oposto e estragou tudo. Ela me olhou com espanto e eu disse a ela para não se aproximar de mim. Ela disse que eu estava desnecessariamente explodindo a situação. Mostrei a foto que a esposa do amante havia compartilhado comigo e coloquei na frente do rosto de Shelley. Ela congelou. Ela deve ter querido dizer que era falsa e assim por diante, mas olhando para minha cara sem vida, ela recuou. Informei a ela que tínhamos todas as evidências contra ela e o amante por vender o projeto para o concorrente. Ela disse que não tinha ideia sobre isso. Eu disse a ela que as evidências mostravam seu envolvimento. Ela disse que o amante tinha acesso ao laptop e e-mail dela. Ele pode ter usado indevidamente. Não sei se ela ainda estava mentindo ou se o amante havia usado ela. Nem me importo agora. Depois de conhecer sua verdade, sinto que nunca a conheci e que ela sempre foi uma impostora. Eu disse a ela que isso não a tornava uma pessoa menos horrível. Ela começou a chorar e implorar para eu dar a ela outra chance. Senti tanto nojo de até olhar para o rosto dela. Cancelei o noivado. Joguei o anel nela e pedi para ela sair de casa. Não foi fácil me livrar dela com suas mensagens e correios de voz intermináveis espiando pela pasta bloqueada. Faz alguns dias desde que ela saiu. Eu estava morando na casa dos meus pais até ela desocupar a casa. O amante foi demitido e colocado na lista negra por fraude. A administração está trabalhando em registrar uma queixa oficial contra ele para que ele não faça a mesma coisa com outra empresa. Shelley também foi demitida. Ela apareceu na casa dos meus pais me pedindo para não arruinar sua carreira. Eu disse que não era minha decisão e que não posso fazer nada sobre isso. É uma fase difícil para mim, mas me sinto aliviado ao pensar que desviei de uma bala e me salvei de uma impostora.